Fala aí, Cezinha. Aí, foi. Fala aí, Cezinha, tudo certo? Tranquilo e aí. Me dá um retorno aí só do meu áudio aí. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem aí também? Cezinha, me retorna com o seu áudio aí, deixa eu ouvir. Tô ouvindo você bem. Você tá me ouvindo bem? Beleza, tô ouvindo também. Tranquilo. Eu tava com fone aqui, não tava legal não. Bom, dá 2 segundinhos aí pra galera começar a entrar aí, a gente faz a introdução e manda bala. Falou? Beleza, combinado. Bom, basicamente para quem tá entrando aí, valeu galera a participação. A gente vai falar um pouquinho hoje aí sobre performance. Basicamente, o tema vai envolver performance. A gente quer correlacionar aí esse tema que é tá tão em alta hoje em dia com algumas situações corriqueiras que a gente vem vivendo aí em alguns stories anteriores, algumas postagens. Eu falei um pouco sobre alguns movimentos e muitas pessoas não questionaram, né, mas vieram com dúvidas a respeito aí do tema aí do tornozelo. Na verdade, ele tá envolvido na grande maioria dessas perguntas aí e a gente vai tentar esclarecer da melhor maneira possível, né, trazer à tona um pouco dessa articulação que é tão importante em alguns movimentos que a gente realiza nos nossos treinos e às vezes até alertar, né, conseguir colocar algumas pessoas a par do que de um possível problema, né, só mostrar para elas qual a real causa de alguns problemas que a gente percebe no nosso dia a dia e que elas enfrentam na hora do treino aí, beleza? Então vamos lá. Vou dar mais 2 minutinhos aí e a gente manda bala, Cezinho. Beleza, beleza. Esse fundo seu é clássico, cara, ó. Essa pintura A obra de arte. isso é tipo uma Mona Lisa, não sei, né, cara? É uma herança sua do Louvre, né? Do museu. Exatamente. Eu tive que ir lá na França roubar esse quadro para fazer live. Não fala que você foi roubar, não, porque aqui tá ao vivo, cara. Pode ser que a Interpol te encontre Já já se bate na porta aí, né? e vai tomar essa obra de arte aí atrás. Isso é clássica. 1 minuto, galera, a gente começa. Bom, Cezinha, Oi. eu vou só já aproveitar aqui, tá? Que a galera tá começando a entrar. Só para recapitular aí, eu vou fazer a introdução, vou falar um pouquinho sobre, basicamente, né, as estruturas ósseas aí do tornozelo. E depois você vai falar um pouquinho para a galera aí da biomecânica, como essa articulação funciona, quais as questões que a envolvem, né? A gente conversou um pouquinho sobre uma dúvida frequente da galera sobre o que é mobilidade, o que é flexibilidade. Então você vai dar uma passada nisso daí. Depois a gente vai abordar o tema de uma maneira mais direta, vamos falar diretamente qual é essa correlação do tornozelo e a performance. Eu vou citar alguns exemplos práticos, alguns exemplos do meu dia a dia e você também. E depois a gente vai passar para a galera aí algumas possíveis soluções aí, umas salvações aí para esse probleminha que é tão normal aí. Ok? Tranquilo. Confere? Confere. Então vamos lá, 9:05. Vamos começar. Bom, galera, primeiro aí,
bem-vindos todos vocês aí. Para quem não me conhece, meu nome é Léo Pádua. Tem muita gente aí que veio participar dessa live aí através do Cezinho, então estou me apresentando. Eu sou profissional de educação física, trabalho como treinador físico há mais de 20 anos aí, e no CrossFit há mais de 10 anos. Estou na ativa aí, vivenciando todas esses movimentos aí que a gente tem abordado muito aí no nosso dia a dia nas redes sociais aí. Basicamente, o que a gente quer fazer hoje, quer falar um pouco hoje, é sobre a influência, a correlação que a articulação do tornozelo ela tem na performance dos movimentos. A gente vai bater direto em cima de performance e não tem como a gente tirar isso de movimento, porque o movimento está diretamente correlacionado a essa performance, que seja para o bem-estar de uma pessoa, se o objetivo é saúde, se o objetivo é desempenho em competições, se o objetivo é uma melhora, é busca mesmo por vencer a si mesmo. Enfim, independente do objetivo, independente do momento do treinamento onde essa pessoa se encontra, a performance, a alta performance, ela é fundamental e ela é importantíssima, porque ela está ligada a todos esses fatores, a saúde, a longevidade na prática da modalidade, ao desempenho mesmo. E a abordagem desse tema, ela pode ser, né, uma luz aí para muitas pessoas que sentem dificuldades em alguns movimentos, e a gente vai deixar bem claro, vai especificar bem como isso pode influenciar e como essa articulação ela pode atrapalhar no decorrer desses exercícios e desses treinos aí do dia a dia. Bom, basicamente, a gente tem aí a articulação do tornozelo. Vou falar de maneira bem breve mesmo. A gente tem basicamente 4 estruturas ósseas aí: a tíbia, a fíbula, o talos e o osso navicular. São ossos que eles se encontram ali e estruturam essa base da articulação do tornozelo, que é fundamental para a gente em diversos movimentos. Ela está diretamente ligada aos saltos que a gente realiza. No nosso caso, né, no caso do CrossFit, ela é fundamental em movimentos de LPO, em movimentos de pliometria. No caso do LPO, galera, a gente vai falar muito aqui de clean e de snatch, arranque e arremesso. E também nos exercícios de força, movimentos básicos, né? O front squat, back squat, deadlift, stiff, overhead squat. Então, essa vamos dizer assim, eu costumo dizer que é a origem do movimento ali nesses exercícios, porque é onde está a nossa base. A gente precisa da estabilidade dessa articulação, do controle, da mobilidade. O Cezinho vai falar um pouco mais sobre isso agora, para que a gente consiga realizar esses movimentos com uma performance adequada, segura e que traga para a gente o padrão que a gente precisa para conseguir realizar esses movimentos aí. Bom, Cezinho, queria que você falasse um pouquinho aí sobre a biomecânica da articulação do tornozelo. Quais são essas funções aí, que essa articulação ela possibilita para a gente aí. Vai lá. Então, se a gente pegar tanto o tornozelo quanto o pé, você citou muito bem os ossos do tornozelo aí, a gente vai ter essa parte que seria uma estabilização estática, mas dinamicamente a gente vai ter músculos, tendões, ligamentos, que vão ser responsáveis principalmente pelas funções dos movimentos, para cima, para baixo, para os lados, e principalmente limitar alguns movimentos, no caso dos ligamentos. Enquanto isso não acontece, vocês podem torcer o tornozelo, por exemplo. Exatamente uma falha desse sistema. Quando ocorre uma falha como essa, é muito comum que a gente perca a amplitude de movimento. E eu já estou citando isso logo de início para explicar que uma repercussão que você tem no pé vai repercutir no seu joelho, assim como da mão para o cotovelo. Você não consegue mexer a sua mão sem movimentar o seu cotovelo. No pé com o joelho é a mesma coisa. Então, essa energia que você está recebendo ou dissipando vai repercutir nas articulações de cima. Então, aí nós vamos trazer um risco que veio de um local para outro. Então, uma coisa que às vezes a gente nem vê, torceu o pé e já voltou,
aquela restrição pode repercutir lá na frente na eficiência ou na nossa capacidade de gerar esses padrões de movimentos que, por exemplo, o CrossFit traz durante os treinos. Nesse caso aí, você está falando especificamente de especificamente e enfatizando aí um momento pós uma entorse, pós-lesão, né? Isso. É um exemplo de quando a gente preveria esses movimentos. Esse processo de recuperação pós um entorse desse no tornozelo, ele é fundamental e a gente pode falar que ele é até extremamente crítico, porque se não for bem feito, uma pessoa que provavelmente tinha uma articulação saudável e com as amplitudes necessárias, ela acaba perdendo isso e começa a gerar uma série de outros problemas aí, né? Isso, exatamente. E é exatamente por isso que eu até citei a entorse, mas mesmo, vamos pegar uma pessoa que começou a treinar, mas ela vem de um sedentarismo de longo prazo. Essas posições sustentadas também desencadeiam um fator para essa restrição de amplitude, no caso do movimento de dorsiflexão, de levar o pé para cima. E aí, na hora que for cobrado um movimento de grande amplitude, por exemplo, um overhead squat, essa mobilidade vai fazer falta. E esse movimento vai ser completado jogando essa energia numa outra articulação. Pode ser diretamente no joelho, projetando o joelho para frente. Pode ser indiretamente na coluna, terminando a tarefa, fazendo uma flexão de tronco e sobrecarregando o paravertebral, que a gente sempre vê. Pode ser até no quadril, nos ombros, enfim. De cada pessoa vai ser de uma forma. O importante é que a energia que a gente acumular, a gente tem que dissipar. E o pé é a porta de entrada do nosso corpo para receber essas energias, né? O pé e o tornozelo. Sim. É importante deixar uma coisa que é importante deixar isso claro para a galera também, para que todo mundo entenda, e futuramente a gente até conversou que a gente pode fazer uma live falando um pouco mais sobre isso. Como eu comentei, a gente tem aí 5 ossos, né? Navicular, calcâneo, talos, tíbia e fíbula, né? Envolvendo essa articulação aí. E tecidos moles, que são os ligamentos e, né, as cartilagens, etc., são muitas. E os músculos envolvidos ali na articulação também, a gente tem vários ali que precisam trabalhar em conjunto. Então, é importante a gente deixar claro para a galera agora o que quer dizer mobilidade e flexibilidade. Você fala um pouco aí? Falo sim. Seguinte, galera, até no próprio sobrenome das duas situações, a gente já tem uma resposta legal sobre esse conceito. Quando a gente fala em mobilidade, a gente fala de mobilidade articular. Quando a gente fala de flexibilidade, a gente fala de flexibilidade muscular. Então, quando a gente abordar um conceito como mobilidade, é o tanto que aquela articulação tem de amplitude de movimento. É o tanto que eu consigo movimentar aqui. Essa amplitude medida em grau, 0 grau, 90 graus, etc., vai me dar o número que eu tenho de amplitude na mobilidade. Agora, a flexibilidade é a capacidade que o músculo vai ter de se alongar ou de aumentar o seu comprimento, dependendo do que você precisar. E por que é importante a gente ver nessas duas diferenças? Uma flexibilidade ruim pode diminuir a mobilidade, mas uma mobilidade ruim não necessariamente é falta de flexibilidade. Igual você tem de exemplo, pode vir de uma entorse de tornozelo, pode vir de um pós-operatório, que o cara ficou lá com a botinha há muito tempo, pode vir de sedentarismo acumulado, pode ser que ele nunca tenha treinado isso e nunca tenha usado essa posição. Então, isso é muito importante na hora da gente fazer um diagnóstico efetivo para uma prática de exercício, a gente entender o porquê daquela restrição. No caso do tornozelo, vai ser mais restrição, porque não tem esse problema, mas no caso, por exemplo, do ombro, pode ser uma frouxidão, pode ser o contrário. O cara tem mobilidade até demais. E a gente tem que entender o porquê também. É importante deixar isso claro, cara, porque é o seguinte, e traduzindo de uma maneira mais simples ainda. Quando a gente falar de mobilidade, eu vou pegar aqui, ó, a base, vou pegar aqui os ossos aqui, ó, tíbia e fíbula. Estão encontrando aqui numa base, que é onde está o nosso pé. Essa articulação que é formada aqui, ela precisa ter mobilidade, ela precisa ser capaz de receber movimento ali. É a partir disso que vai acontecer os movimentos. Vamos pegar os dois básicos aí que o Cezinha falou. Flexão plantar e dorsiflexão, que é o pé levantando e abaixando. Vamos pensar só nisso. Então, a mobilidade ela está envolvendo este tipo de movimento.
Quando a gente fala de flexibilidade, a gente está falando de músculos, de maneira bem sucinta e bem básica. Por quê? Porque essa articulação, além desse movimento aqui, ela ainda depende dos músculos que estão envolvendo ela. Então, se eu tiver músculos encurtados, eles mesmos vão frear essa e vão impedir que esse movimento aconteça. E por que eu estou falando isso novamente? Porque isso não serve só para a articulação do tornozelo. Isso serve para tudo. Isso serve para o corpo inteiro. E nos treinamentos de CrossFit, no treinamento funcional, em esportes, é muito importante a gente abordar isso e ter essa consciência. Por quê? Porque a gente está falando nessa hora da liberdade do nosso corpo de se mover. Quando a gente está realizando essas tarefas, ao mesmo tempo que eu preciso de uma articulação que seja capaz de alcançar uma determinada amplitude, vamos supor aqui, quando você vai fazer Vou começar a dar os exemplos práticos. Quando você vai fazer um movimento de balanço numa barra ou numa argola, o seu ombro ele precisa dar liberdade, vamos dizer assim, para o seu braço se mover, mas ao mesmo tempo os músculos que envolvem, eles precisam ter força suficiente para proteger a articulação, de maneira que isso não cause lesão nas cartilagens que estão ali dentro da articulação, nos ligamentos. Resumindo, a gente precisa de equilíbrio. Equilíbrio ele é fundamental para todo o nosso sistema corporal. Quando a gente está falando da parte músculo-esquelética, é mais importante ainda. Por quê? Porque os movimentos eles vão atuar diretamente nos nossos músculos, eles vão exigir o trabalho dos nossos músculos e eles vão gerar, vamos dizer assim, sobrecargas para essas articulações. Então, ao mesmo tempo que elas precisam se mover, elas precisam estar protegidas. Então, é muito importante a gente ter uma noção legal sobre a mobilidade e a flexibilidade e principalmente entender que a gente precisa ter equilíbrio. Ao mesmo tempo que a gente precisa ter força nos nossos músculos, a gente precisa também de uma certa flexibilidade deles e, consequentemente, as articulações elas estão dentro desse jogo também. Elas precisam ter estabilidade. Quem vai dar essa estabilidade para elas, basicamente são os músculos, mas elas precisam também ser móveis, não excessivamente. Como o Cezinha citou aí, após uma lesão, se isso não for bem tratado, vamos supor, teve uma lesão de tornozelo, ficou muito tempo com a botinha, não fez o procedimento correto, não tratou, não seguiu um protocolo legal, isso vai gerar ali uma rigidez nessa articulação que, além de te prejudicar nela, vai começar a gerar uma reação em cadeia no corpo inteiro, porque os nossos músculos, a grande parte dos nossos músculos, das nossas articulações, eles são interdependentes. O que eu quero dizer com isso? Como o Cezinha citou, um tornozelo que não te dá a liberdade necessária para se movimentar, isso vai ser compensado em alguma outra articulação ou algum outro músculo. E o Cezinha citou bem aí, a gente até comentou, né, Cezinha, que diretamente ao joelho e indiretamente à coluna. Eu acho que seria legal você falar um pouquinho desses possíveis riscos aí que uma articulação instável ou rígida demais do tornozelo pode causar aí pro joelho e para a coluna, que são duas regiões extremamente sensíveis e que normalmente estão associadas a lesões aí nos treinos. Isso. Principalmente no cross, né? São duas das três principais fontes de lesão no cross. Quadril também, né, cara? É bom lembrar dele. Não, também. Até porque ele está muito relacionado com o joelho também. E sim. Isso. Seguinte, pessoal, falando por que é diretamente no joelho e indiretamente na coluna. Até estava discutindo esse estudo hoje com a Cela. Se a gente não tem a mobilidade que a gente espera de tornozelo, eu vou dar esse número para vocês entenderem que já tem uma magnitude grande. Ou seja, se eu não tenho 45 graus de dorsiflexão no tornozelo, eu posso aumentar em 18 graus a minha rotação interna de quadril durante o agachamento. O que isso quer dizer? Joelho para dentro. Seu joelho vai mais para dentro 18 graus no pico. Se você não conseguir fazer o seu tornozelo produzir o movimento ideal durante o agachamento. Pera aí, Cezinha, só que, ó, galera, se o seu tornozelo ele não tem um ângulo de movimento, vamos chamar de mínimo, né, Cezinha?
Isso. O que o Cezinha está querendo dizer é que isso vai fazer com que o seu joelho compense. Lembra que eu falei agora que essa relação interdependente entre as articulações do nosso corpo e os músculos? Se o seu tornozelo ele não tem essa amplitude mínima, o joelho sofre compensando 18 graus. Isso quer dizer que você vai fazer aquele movimento de agachamento, um joelhão quase batendo no outro. Isso. É, Exatamente. é uma cena meio que apocalíptica. É aquela cena que o treinador olha e fala assim, nó, vai dar merda. E fora o joelho, Cezinha, dá sequência agora aí, quadril e coluna, vai nessa. E aí a gente já vai ter a análise direta. E o que vai acontecer com esse joelho para dentro? Existe o que que o Léo estava falando, que o músculo precisa ter uma certa flexibilidade e uma certa força, ou seja, ele precisa ter a capacidade de se alongar e de se encurtar. Quando a gente está nesse padrão, que é um final de amplitude, ou seja, está muito virado para um lado, eu estou encurtando o que a gente chama de alavanca para o outro lado. Ou seja, se eu sair daqui, é muito mais longe de ir para cá do que daqui. Então, você vai ter uma dificuldade de gerar a rotação para o outro lado. Você vai sobrecarregar alguns músculos do quadril, como o tensor da face lata, você vai ter aquela dor na banda quando solta. Entendeu? Você vai aumentar a probabilidade de ter, porque tem outros fatores que nós até vamos exemplificar depois que podem acontecer. No caso do quadril. Até aí nós estamos falando de coisa direta. Por que na coluna isso é indireto? Porque na coluna a gente dependeria que a pessoa conseguisse fazer uma amplitude para deslocar o tronco para frente. E eu não tenho esse dado, que falta de amplitude de tornozelo é igual a tronco indo para frente. Normalmente as pessoas fazem isso no joelho. Então, por isso que será uma relação indireta, nesse caso específico. Mas que não deixa de acontecer sempre. O que vai acontecer? Você vai agachar, vai projetar o seu tronco para frente. Como você não tem essa alavanca que eu estou falando de quadril, ou seja, a capacidade de retornar ativando os músculos do quadril, você vai estender o seu tronco. E aí os seus músculos da lombar vão começar a trabalhar em detrimento dos seus do quadril. E eles vão fadigar mais rápido. Daí você vai provavelmente ter uma chance maior de ter uma dor nas costas, por causa dessa restrição de amplitude. É isso aí. E normalmente as pessoas pensam em que o meu movimento de agachamento ele não é muito bom, é porque eu sou encurtado, é porque já existem alguns clichês em relação a essas causas. E no nosso dia a dia, agora eu vou dar alguns exemplos básicos, mas práticos, da minha experiência, da minha vivência aí, de mais de 10 anos só com CrossFit, de como essas coisas elas são observadas e elas acontecem ali no nosso dia a dia. Para os dois lados, tá? Eu vou falar, vou dar exemplos de excesso de mobilidade, às vezes de tornozelo, que gera um excesso de confiança nas pessoas e, não, eu sou flexível mesmo, eu consigo, e é dessa rigidez. Vamos lá. Dos vídeos que eu postei, das caixinhas de pergunta que eu abri a respeito de movimentos de LPO, basicamente, qual foi a maior queixa? Eu tenho dificuldade de receber um movimento de clean, que é como se estivesse colocando a barra sobre os ombros aqui e agachando. Eu tenho muita dificuldade de agachar com o braço elevado e o peso lá em cima da cabeça, que é o conhecido overhead squat. O que a gente vê no dia a dia? A gente recebe um aluno, tem uma noção do histórico dele. Eu falo que é uma noção básica, porque a gente, mesmo fazendo uma anamnese, tendo um contato, as pessoas às vezes elas não conseguem entender o grau de importância dos detalhes e de quanto de profundidade nos detalhes elas precisam nos dar para a gente conseguir realmente ter mais noção do quadro no qual elas se encontram. E a gente acaba observando aquele agachamento que o aluno iniciante normalmente tem, que é padrão, que é agachar com aquele troncão inclinado para frente, compensando. Aí vem, eu tô com uma dorzinha nas costas, eu não tô sentindo a perna. Eu ouvia isso muito na musculação, quando a gente prescrevia exercício livre, né? Porque era mais comum nas academias de musculação na minha época, eu tô ficando velho aí,
A galera usar e abusar das máquinas. Era mais dinâmico, as pessoas queriam usar máquinas, tinha muita máquina nova, diferente. E nessa vivência com a academia, a gente ouvia isso muito. Ó, nós vamos fazer um movimento agora de agachamento, que é para trabalhar a musculatura do seu quadríceps e do glúteo. Não, mas eu estou sentindo as costas. Então, é muito comum a gente perceber no dia a dia as pessoas agachando, flexionando o tronco, inclinando o tronco para frente. E cabe a nós aprofundarmos essa investigação, né? Outra coisa muito comum no CrossFit, as pessoas vão receber o clean, perdem a barra para frente. Por quê? Porque quando você está fazendo um movimento de clean, você arremessa a barra para cima e tem que receber ela nos ombros. Se você inclina excessivamente o tronco na hora de agachar, você vai receber essa barra com o tronco muito à frente e, consequentemente, você não vai conseguir segurar essa barra nos ombros. Ela vai escorregar por você. Overhead squat. O cara quer fazer um snatch ou um overhead squat. Se ele não tem essa capacidade de agachar corretamente, como ele vai conseguir fazer isso com o braço elevado? Vira um cabo de guerra. Ele, para poder manter o braço elevado e fazer um overhead squat ou um snatch, ele vai ser tracionado para trás. O tornozelo dele vai ser um cabo de guerra, vai puxar para um lado aqui, puxar para o outro aqui. Quando a gente assustar, a gente vai ver um Frankenstein fazendo o movimento. É aquele exercício que a gente olha, sente a dor, tem vontade de fugir ou de nem olhar. Mas é muito comum. Deadlift. Às vezes algumas pessoas vão tentar fazer o levantamento terra ou deadlift e não flexionam o joelho. Fazem o movimento parecendo que é um stiff. Por quê? Tem que pesquisar, tem que investigar, tem que averiguar. Movimento de salto. Um cara faz um salto na caixa. Isso tá até naquele estudo, Cezinha, se você quiser citar ele aí, aquele artigo que a gente leu. O grande risco de uma pessoa que tem rigidez na articulação, por exemplo, o tornozelo, na hora dele descer dessa caixa, na hora dele saltar dessa caixa, tanto de cima da caixa para o chão, quanto do chão para cima. Imagina que, nesse caso, a articulação do tornozelo ela serve como uma absorção a mais de impacto. Se a articulação do tornozelo não tem essa capacidade de movimentar com liberdade, imagina a quantidade de impacto. Imagina você pulando no chão com a perna dura e pulando no chão com a perna um pouco mais maleável, usando o amortecimento do quadril, do joelho e do tornozelo. Você tem um amortecedor a menos, o impacto com a articulação do joelho é muito maior. Então, todos esses exemplos eles são muito comuns no nosso dia a dia. Num box ou até numa academia, num centro de treinamento, a gente convive com isso diariamente. E na grande maioria das vezes, a gente instrui a pessoa ou tenta fazer essa investigação para tentar descobrir, na verdade, qual é a principal causa daquilo ali. Como a gente comentou, são várias coisas que estão envolvidas aí. Não adianta a gente entrar no clichê e falar, olha, você não agacha com uma amplitude legal porque você tem encurtamento. Faz um teste de encurtamento, né, de alongamento, de sentar e alcançar com esse cliente para ver se a musculatura das costas e posterior de coxa, essa cadeia posterior, se ela é móvel. Se ela for, olha, não é por encurtamento, não é por falta de flexibilidade. A gente vai ter que fazer uma outra investigação. Vamos fazer uma análise desse movimento de tornozelo, da amplitude dele. Será que ele tem aí os 45 graus, né, Cezinho? 38 para normal, 45 atleta. Para a gente poder conseguir averiguar se isso daí não é a real causa. Então essa investigação é muito importante. O padrão motor errado, repetido, ele é um risco muito grande no nosso dia a dia e o que a gente está falando aqui hoje é tornozelo e performance. Olha a quantidade de exercícios que eu falei em 3, 4 minutinhos, que eu posso estender essa lista aí e ficar um bom tempo aqui dando exemplos. Olha a quantidade de exercícios que são feitos repetidamente, em volumes não pequenos,
E a gente começa a fazer essa conta do quanto isso pode ser perigoso e o quanto isso pode estar sendo responsável por aquela dorzinha que você sente e nem sabe, que pode ser por causa do diabo do tornozelo. E não só no treino, né? Agachar é uma função. Você agacha o pé no banheiro, Exato, você agacha o pé no carro, você agacha para sentar para almoçar. Você faz exato. aí 40 agachamentos por dia, fora o que você fez no treino. Sim. Eu, eu até queria citar aqui, né, Cezinha? A gente tem alguns casos, nós dois trabalhamos juntos, e eu acho que isso é extremamente importante para qualquer profissional da educação física, é ter um fisioterapeuta que fala a mesma língua, que tem uma vivência próxima ou parecida, uma convivência, uma abertura para troca de ideias, porque a gente acaba tendo exemplos para citar aqui do nosso dia a dia, né? Exemplos práticos. A gente tem um Rafão lá que é um cara de quase 2 metros, entrou com uma dificuldade muito grande de agachar. As pessoas normalmente quando têm dificuldades para agachar, elas compensam, como o Cezinha comentou, ou abrindo mais as pernas, ou girando o quadril para fora, e o joelho tende a vir para dentro. E eu conversando com ele algumas semanas atrás, ele falou que ia te procurar tal. Eu comentei, pô, o que foi? Você está agachando tão bem agora. Não tô vendo erro aí no erro, os erros que a gente via antigamente no seu movimento. Ele falou, não, Léo, eu tenho feito assim, eu tô xiita com os exercícios que o Cezinha me passou pro tornozelo, e eu tô percebendo nitidamente o quanto eu tô mais tranquilo para movimentar, o quanto tá melhor. Eu tô indo lá agora porque eu vi que isso foi muito bom, me fez bem. Eu quero agora fazer uma geral, quero ver meus ombros, porque eu quero melhorar nos meus movimentos. Isso possibilitou para ele conquistar coisas que otimizaram o treino dele, potencializaram os resultados dele, deram para ele a capacidade de fazer movimentos que ele jamais pensou que poderia fazer. Quando a gente começa a treinar, né, especificamente eu vou falar dentro do CrossFit, o LPO, por exemplo, a gente fica doente com aquilo ali, a gente fica louco. Por quê? Porque é desafiador, é legal pra caramba. Quando a gente acerta um movimento daqueles ali, eu acho que praticamente todo mundo já viu isso numa Olimpíada. A gente passou pela Olimpíada agora, e nesses momentos a gente acaba assistindo esportes que a gente normalmente não tem o hábito. Então, aqueles movimentos ali da LPO, para quem pratica, para quem treina no CrossFit, usa muito. Quando a gente começa a fazer aquilo ali, a gente fica louco, porque é legal demais acertar. Dá uma satisfação pessoal, é uma vitória nossa, de nós contra nós mesmos, que é muito legal. Então, o Rafa é um exemplo clássico disso. Um cara que consegue fazer os movimentos muito melhor hoje, consegue fazer movimentos que ele não conseguia fazer antes. Eu quero citar só mais dois aqui. Um que é um atleta de alto nível que a gente já atendeu, né, Cezinha? Que tinha essa rigidez na articulação do tornozelo também, compensava muito com os joelhos abertos, tinha muita lesão de quadril, muita dor nas costas e até o joelho também. Então, essa atleta ela experimentava de tudo, que era a Lu. E eu tive um cliente também que ele dirigia, viajava muito. E ele estava com uma dor no joelho que ele não conseguia tratar, ele não conseguia achar a causa. E o problema dele, o carro dele tinha embreagem, ele comprou um carro automático, ele minimizou isso, conseguiu começar a melhorar isso. O que você acha que era? Tirou o fator da fadiga, né? Da panturrilha e da posterior. Exatamente. Tornozelo dele, cadeia posterior encurtada por ficar sentado horas e horas viajando. Movimento do tornozelo ali, ó, acelerador, embreagem o tempo todo. É rígida a articulação. Alguém tinha que sofrer, alguém ia pagar esse preço. Quem pagou? Joelho. Ele pedalava comigo, Serjão, um grande amigo meu. E algo que a gente nunca imaginaria. Pô, meu tornozelo e eu dirigir tá me fazendo ter uma lesão no joelho, tá me impedindo de fazer o esporte que eu mais gosto, que é pedalar. Então, a gente tem diversos exemplos práticos no nosso dia a dia. E você ia citar também alguns, Cezinho, que você falou. O Vini é um bom exemplo, que estava iniciando os treinos com a mobilidade muito pequena, não conseguia fazer o que você pedia por causa disso. Começava a ter dor nas costas, dor no joelho. E a gente vai ver a mobilidade muito aquém do que ele precisava. Agora ele melhorou muito. Você já vê nitidamente quando você assiste ele treinando. Você já consegue ver o quadril começando a descer, ele conseguindo manter o tronco numa posição mais agradável, vamos dizer assim. Sim.
e que não sacrifica mais tanto as outras articulações, porque o problema principal é esse. Se você tem amplitude pela metade, seu agachamento só vai até a metade. Exato. Qual que é Ou você nem faz esse agachamento, né? Exatamente. E qual que é o problema? Exatamente o que você estava falando. Quando a gente começa a avançar, progredir, a gente não quer parar, porque é fantástico. Sim. Então, o que o cara vai fazer? Ele vai progredir a carga sem ter capacidade para isso. Ele vai pegar, a demanda vai subir com a capacidade aqui, só baixando, porque a demanda está subindo em cima de um movimento pobre. Aí ele vai começar a aumentar as chances de ter uma dor no joelho, ter uma dor nas costas, ter uma dor no quadril, enfim, cada um sobrecarrega de uma forma. Igual a gente falou. E, no caso do tornozelo, os movimentos, dentre os vários que você citou, mas falando em função, correr, agachar, saltar. Qual movimento CrossFit não vai ter nenhum desses três? São pouquíssimos. Citando, por exemplo, o cara vai ter que usar isso. Você vai incluir arremessa e puxar mais de membro superior, mas dos básicos, quase todos, o cara vai ter que fazer isso. Numa semana de treino, numa programação de uma semana de treino, eu posso falar aqui por alto que ele vai executar algum desses movimentos aí, no mínimo em três sessões de treino da semana, se não em todas. Exatamente. Se ele está com uma qualidade pobre para amortecer, com o que ele vai impulsionar? Se ele não tem amplitude o bastante para receber toda a sobrecarga e energia que ele recebeu para descer com peso, como é que ele vai impulsionar para voltar? Ele vai fazer com o tronco, ele vai fazer com o joelho, com as articulações que deveriam estar estabilizando o movimento naquele momento ali. E aí esses músculos uma hora vão cobrar o preço dessa jornada aí, que é o que a gente mais vê. Um tendão patelar cobrando um preço, que a gente já viu algumas vezes junto, uma banda iliotibial, uma lombar. Ainda bem que a gente não tem muitos casos de ligamento, mas também não é raro de acontecer ligamento cruzado anterior. São lesões associadas a esse tipo de situação. E todas com um prejuízo altíssimo, não só para a performance, mas para a saúde da pessoa mesmo, né? E o tempo de recuperação de algumas dessas articulações que a gente citou, caso sejam sacrificadas e lesionadas, é enorme. O grau de frustração, quando a pessoa começa, a gente tem um trabalho muito grande quando uma pessoa está com uma lesão e a gente começa a ter que adaptar sempre os treinos para ela. Eu acho que quase todo mundo concorda que o que comanda a brincadeira, o jogo, é disciplina, é você entender a necessidade e a importância de se treinar, de se fazer, de se movimentar, de se exercitar. Só que nesses casos, a motivação ela complementa. E o cara saber que vai treinar e não vai conseguir concluir, que não vai conseguir fazer isso, ou que não está evoluindo, não entende por quê, não sabe por que não está evoluindo, isso é frustrante. E pode ser extremamente perigoso. E para nós, treinadores, para a gente que está ali no dia a dia, vocês, fisioterapeutas que estão tentando, não, vai melhorar, vamos embora, vamos fazer. É uma batalha. Eu queria deixar claro aqui os cuidados que a gente precisa em relação a isso. E o primeiro deles é investigar. Você, tanto treinador quanto o próprio praticante, o próprio atleta, o próprio aluno, a gente não pode desistir de investigar, a gente não pode se agarrar à primeira hipótese e deixar o problema de lado. Se eu não agacho bem, o treinador, chega mais, dá uma olhada no meu movimento. E eu tô falando aqui agora pro treinador também, isso é nosso papel, é nossa obrigação, a gente cuida de saúde. A gente está lidando com o bem mais precioso do nosso cliente, que é a saúde, é o corpo, é a casa dele. Eu tenho que olhar, é minha obrigação como treinador alertar, olha, esse movimento ele não tá legal, melhora para mim. Quando eu passar, avaliar novamente, tentar dar um feedback e perceber que ele não conseguiu ter melhora, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Desse jeito você não pode continuar. Então, a primeira, eu estou querendo falar de cuidados, o primeiro ponto que eu quero abordar é esse. Você é atleta, você é praticante, você é treinador, a gente não pode deixar de investigar, a gente tem que ir a fundo, a gente tem que descobrir qual é o real problema, ou quais são os problemas que estão envolvendo aquele erro motor, aquela disfunção no padrão ali. Segundo ponto, detectado isso, a tabelinha
treinador e fisioterapeuta é fundamental. Você sabe disso, a gente trabalha junto. Eu não fico sem isso, é fundamental. Você é a minha contraprova, senão você é o meu martelo. Você que vai bater o martelo ali para mim. Por quê? Porque você vai testar. Eu vou tirar o cara do treino, da área de treino, eu já vi ele fazendo aquilo ali. Você vai realmente testar. Você vai colocar ele. Eu tô com ele no campo de batalha. Você vai colocar ele no laboratório. Vamos testar aqui agora. Agora volta lá para baixo. Vamos fazer. Vamos mudar isso. Vamos corrigir. Toma aqui uma prescrição. Outra, coleguinha, recebeu a prescrição no fisioterapeuta, faz. As pessoas elas têm o péssimo hábito de transferir responsabilidade. Já contratei um personal, já fui no fisioterapeuta. Desculpa, mas foda-se, isso não quer dizer nada. Isso são só os veículos, as ferramentas que você está adquirindo para conseguir melhorar e alcançar alguma coisa. Agora, você tem que pôr em prática tudo que lhe for prescrito. Treinador, conversa. Você precisa pegar o fisioterapeuta e falar, cara, volta aqui, vamos dar uma olhada, olha lá. Olha que merda de movimento, não está funcionando. Bom, vamos traçar outra estratégia. Então, dentre os cuidados, essa investigação e esse cuidado com a realização, né, ter certeza de que está sendo realizado o que foi proposto para consertar aquilo ali, fundamental. Segundo ponto, Cezinho, progressão. Isso é tanto para mim como treinador, quanto para você, fisioterapeuta. A gente tem que trabalhar uma progressão para essas pessoas extremamente cuidadosa e coerente. Isso, exatamente. Concorda? Performance só melhora com aumento de carga, lesão só é prevenida com aumento de carga. É igual aquela, eu até citei essa frase outro dia, é de um médico mais antigo, de muitos anos atrás, ele falava a diferença Tipo da minha entre idade, né? não, um pouquinho mais velho, porque ele é da idade média. A diferença Pouca coisa. pouca coisa. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, gente. Se Sim. foi o excesso de movimento ruim que te machucou, o tratamento é movimento. Só que numa dosagem diferente, com outro tipo de prescrição, adequada à sua demanda naquele momento, às suas capacidades. Mas a gente só ganha capacidade movimentando. É igual o Léo citou o exemplo aí do cara encurtado. Eu acho que raríssimas vezes alguém que se considera encurtado começou a alongar sozinho e melhorou o problema. Essa pessoa normalmente é encurtada a 20, 30, 40, 50, ela é encurtada até o final. Não adianta você pegar uma situação separada de tudo, trabalhar ela isolada e depois tocar o pau. Não existe isso. Ó, você vai ganhar mobilidade de tornozelo, a flexibilidade, depois vai fazer o que? Você vai agachar. Mobilidade que você não usa, você perde. Estabilidade que você não usa, você perde. Força que você não usa, você perde. Capacidade está para ser usada. Durante o agachamento, você tem que manter o que você ganhou. Na minha prescrição, seja se o Léo prescrever algum exercício específico para alguma demanda sua. Não existe isso, de simplesmente, tá, que é o típico, né? Ou o cara fala que está encurtado, ou que ele tem que fazer treino de musculação para algum esporte. É a típica coisa que o cara pega e fala, vou fazer isso aqui, vou fazer um banco extensor e nunca mais vou sentir dor. Entendeu? Mas não é assim. Se a gente não treinar a função, e o CrossFit revolucionou os esportes por causa disso, a gente não alcança a performance que a gente quer para executar a mesma função. Como é que você vai arremessar melhor se você não treina arremesso? Como é que você vai Isso aí. agachar se você não agacha? Pode. Esses 3 pontos, eles são fundamentais. A investigação, a progressão, e aí sim a gente vai realmente começar a pensar em volumes e intensidades aí associadas a essa progressão. Eu acho que é claro para todos nós, você falou muito bem, o melhor tratamento é o movimento. E o CrossFit, eu era da área da musculação, ainda gosto muito, uso muito, mas ele veio para revolucionar muito isso, porque ele trouxe à tona novamente a capacidade do ser humano de se mover. E a gente está falando de movimentos livres, né? Movimentos funcionais, e não tem como falar disso sem pensar em alta performance, em uma performance que deve ser tratada assim nas minúcias, nos pequenos detalhes. Espera que tá caindo aqui, beleza. Então, não tem como, galera. A gente precisa tratar isso, independente de você você seja atleta ou não. A gente tem que procurar
tratar, procurar melhorar sempre. A gente está falando de alta performance. Alta performance é para todo mundo, é para a nossa vida. Outra coisa que é muito importante também é essa conscientização das pessoas de que fiz ali, segui o protocolo que o treinador pediu, que o fisioterapeuta pediu, passou a dorzinha, ou tá doendo, não tá doendo demais, não consigo fazer, ou passou a dor, melhorei, tô zero, e não vai fazer mais movimento, cara, essa concepção ela não pode existir. A gente pode falar depois também de dor, Cezinha. As pessoas têm que aprender a lidar com dor. Dor faz parte do processo. Não tô falando que a gente quer pessoa, quer um bando de masoquista maluco que tá agachando, sentindo dor e vai agachando de qualquer jeito, não. A partir do momento em que foi proposto um tratamento, o ponto que eu quero chegar é: tenham paciência. Entendam o processo. Deem tempo ao processo. Deem tempo para o movimento. A cura da maioria dessas lesões, ela vai acontecer em quase 100% dos casos, me corrija se eu estiver errado, Cezinha, através do movimento. Não é ficar parado. Não, quase 100 mesmo. Mais de 90. E ó, uma falha diagnóstica, alguma coisa assim. eu queria deixar aqui colocar aqui, entrar aqui na nossa parte final aqui. Eu não queria deixar ninguém só com notícia ruim, né? Queria falar um pouco também dessas questões aí das soluções. E tudo tem uma solução. Todos esses probleminhas, né, de mobilidade, de falta de mobilidade, o excesso de mobilidade, ou falta de flexibilidade, ou excesso de flexibilidade, sempre tem uma forma da gente melhorar. Se a gente está tentando melhorar, a gente está buscando excelência, a gente está buscando alta performance. A gente precisa tratar do nosso corpo com cuidado, com carinho, investir mesmo. Tem que ter um bom profissional ali cuidando do treino. Tem que ter um bom profissional cuidando aí da saúde articular, um fisioterapeuta. Tem que buscar também um nutricionista, médico. As pessoas têm que ganhar essa consciência da necessidade de ter, de cuidar da ferramenta de vida. E eu queria falar um pouquinho, Cezinha, dessa questão das soluções. E deixar claro que existem vários movimentos, vários exercícios. Eu, particularmente lá no box, eu uso vários exercícios de maneira geral para todos os alunos, porque a grande maioria tem características muito parecidas em relação a essas deficiências, né? Eu uso movimentos sempre no aquecimento, exercícios de avanço para o tornozelo, exercícios de agachar e sustentar lá embaixo na posição de final do agachamento, que seja segurando no poste da rig. A gente sempre busca trabalhar mobilidade de tornozelo, porque a gente sabe que a gente vai usar isso todo dia. Existem várias soluções para isso. Você também, Cezinha, como fisioterapeuta, essa semana, se você tiver afim, colocar algumas dicas para a galera trabalhar um pouco isso, tentar melhorar um pouco isso. Existem várias soluções, vários exercícios. Quando é que vocês vão fazer isso? Sempre. Depois que eu melhorei, eu posso parar? Não. Você tem que observar. Você tem que rever esses movimentos. Você precisa de um novo diagnóstico do fisioterapeuta, do treinador. E um ponto que eu quero que você bata aí pra gente finalizar, Cezinha, é passar pra galera uma dica de quando fazer mobilidade e quando fazer flexibilidade. Não, lógico. Só queria pegar um gancho nisso que você falou um pouquinho antes e continuo já dando essa dica, falando assim de quando você falou do rastreamento. Explicar para o pessoal só como é que isso funciona um pouco, que isso é igual a qualquer processo, qualquer empresa de trabalho que vocês estão. Você faz o diagnóstico que não está funcionando, no caso específico que a gente está falando, a mobilidade, e traça uma intervenção. O Léo acabou de citar vários exemplos do que pode ser uma intervenção. E o outro é esse, se é antes ou depois do treino, por exemplo. Se a intervenção for efetiva, você avança. Se ela não for, você troca. É basicamente. Parece que é só área da saúde, mas qual tipo de função não é assim que a gente lida? A gente lida do mesmo jeito. Nesse caso que ele está falando, normalmente a gente vai usar mais a mobilidade no seu treino. Porque nós vamos trabalhar as amplitudes que vai utilizar no treino, que é exatamente o que você faz. Então nós vamos fazer exercícios de mobilidade articular, ativos, evitar fazer exercícios parados, que a gente não treina de forma estática. E depois do treino, nós vamos utilizar mais. Pode ser a flexibilidade com alongamento para dar uma soltada, pode usar o rolinho, pode fazer exercício aeróbico no mesmo lugar.
enfim, o que a pessoa se sentir melhor. Porque aí a gente já está falando muito mais de quebrar a rigidez e trazer uma sensação boa para a recuperação correr de forma natural, para os processos naturais do corpo. Mas é muito importante que a gente tenha essa consciência, principalmente essa do pré. Evitar fazer alongamento estático, por exemplo, no pré. O ideal é justamente o que traz. A gente aquecer os movimentos que nós vamos usar, nas amplitudes que vamos usar. Uma coisa que você usa muito no aquecimento é overhead squat, é thruster, já agachamentos profundos antes. Sim. Com cargas baixas e às vezes volume um pouco maior para provocar essa repetição e, vamos dizer assim, vamos chamar essa lubrificação articular, esse despertar dos músculos aí para a gente conseguir liberar um pouco o corpo. O cliente, né, o cliente chega para treinar, às vezes do trabalho, às vezes logo após acordar, o cara tá rígido, ele ficou sentado o dia inteiro, ficou deitado 8 horas dormindo. Então a gente tem que soltar, a gente tem que liberar isso. E tá mais ativo também, né? E esse efeito agudo, principalmente nas pessoas em que eu detecto que tem essa grande dificuldade, eu sou um caso, né, clássico disso, só consegui melhorar o meu movimento, por exemplo, de snatch, depois que eu descobri, né, consegui ter acesso a uma sequência de mobilidade de ombros que me fazia conseguir chegar naquela posição com o máximo de conforto possível. Quando é que eu fazia esse tipo de trabalho? Eu fazia o trabalho de mobilidade articular logo antes. E associado ao aquecimento. Com a idade, eu tenho percebido que eu tenho que aquecer cada vez mais. Dinamicamente, como você falou, eu preciso movimentar o meu ombro, ficar ali um tempo maior, tentando alcançar essas amplitudes e tornar a minha articulação apta aos movimentos que as demandas do treino vão gerar, para que eu consiga fazer aquilo ali com menos dor, com mais conforto, com melhor desempenho, conseguir evoluir consequentemente, porque senão a gente esbarra nessa barreira aí e a coisa desanda. E o tornozelo é clássico. É um exemplo que todos os dias, se eu filmar, eu vou postar no stories todo dia um exemplo clássico do tornozelo travadão. E pode ser a nossa brincadeira aí, Cezinha, essa semana aí a gente vai colocar vários exemplos, o tornozelo ali, olha o tornozelo e o tronco. A gente soltar nos stories aí pra galera poder acompanhar e começar a perceber e enxergar isso um pouco mais na nossa prática aí. Vou filmando lá de cima o carrossel, todo mundo, que a gente já identifica os três, você vai filmando e já vai. Baixo. Beleza. Já dá para buscar. Bom, galera, espero que tenha sido esclarecedor aí, ou que pelo menos tenha dado uma luz, um direcionamento em relação a essa articulação tão importante e que normalmente as pessoas lembram só quando torcem, quando dão aquele entorce ali. Mas que é fundamental e está presente o tempo inteiro no nosso dia a dia, como o Cezinha frisou muito bem, ela está relacionada à funcionalidade. Funcionalidade está relacionada à nossa vida. A gente agacha, levanta, a gente sobe escada, todos os dias a gente faz isso e essa articulação ela pode estar desencadeando alguns probleminhas aí dali para cima que às vezes a gente acaba não percebendo e não associando a ela. Então, essa angústia, essa ansiedade também de querer melhorar nos movimentos, de querer evoluir, de querer treinar melhor e ter mais resultados, ela está diretamente ligada à alta performance. E quando a gente está falando de alta performance, a gente precisa estar ligados aos detalhes. Fiquem de olho no tornozelo, acompanhem aí que eu vou soltar muito mais informações e conteúdos para ajudar a melhorar aí o dia a dia de treinos de vocês. Vou falar muito de movimentos, podem ficar ligados aí no meu perfil, que eu vou falar de movimento todos os dias. Cezinha também está sempre soltando algumas dicas aí. Vamos ver se a gente essa semana já coloca alguma coisa aí, Cezinha. Você pode dar uma dica para a galera sobre movimentos que podem ajudar aí de maneira dinâmica, movimentos de mobilidade articular e movimentos de flexibilidade. Vamos lançar para eles um desafio, Léo? Bora? Um antes e depois de tornozelo, para todo mundo medir o tanto que ganha, o tanto que sai sem dor. Podemos fazer. Fechado. Assim. A gente vai combinar isso aí amanhã e fiquem ligados aí, galera. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aí. Quem quiser, esse vídeo vai ficar salvo aí no meu perfil, no feed. Queria agradecer demais. Fiquem ligados aí. Até a próxima. Nós vamos trazer mais informação e mais conteúdo sempre para vocês, para que vocês consigam alcançar essa alta performance e melhorar nos treinos aí sempre. Falou?
Obrigadão, galera. Boa noite. Obrigado, Cezinha. Salvou, cara. Tamo junto, tá? Tamo junto. Aquele Valeu, abraço. cara. Tchau. Tchauzinho.